Tá, vou fazer só uma revisão bem basiquinha, então lembrar que pressão arterial ela se caracteriza quando a pressão tá, a sistólica está acima de 140 e a diastólica acima de 90. Daí lembrar da fisiopatologia, que tem 3 vias, né, hormonal, neural e a renal. Que ela é dividida entre primária e secundária. A secundária sempre tem uma patologia de base aí mascarada, ou às vezes nem mascarada, né? Alguns fatores de risco, lembrar que a incidência aumenta, dobra, né, com a idade, vai para 60% dos adultos. Lembrar as técnicas de aferição da pressão arterial. Lembrar esse quadro aqui que é super importante, por mais que não passou ainda na fisiologia cardíaca ou que não sabe eletro e tal, tem que saber pelo menos essa linha da pressão aórtica aqui, o que é, e a correspondência dela aqui com o fonocardiograma, que são as bolhas cardíacas, lá que a gente vai escutar quando estiver aferindo a pressão arterial. Lembrar que dá para usar também não só o braço, né, outras artérias além da braquial, e que a gente vai acabar colocando em 3 categorias da hipertensão, né, estágio 1, 2 e 3. Lembrar que a toma de pressão, a aferição da pressão, né, diagnóstico não pode ser feito só em uma consulta, tem que ser de 2 para mais, né, a não ser que a pessoa tenha uma crise hipertensiva, que é quando ela está com a pressão diastólica acima de 180. Que ela pode fazer a utilização do mapa, que é esse aparelhinho aqui que vai medir a pressão arterial dela em casa, justamente para ver se o paciente não está com a síndrome do jaleco branco, que é quando ela tem a pressão no consultório, mas ela não tem a pressão de fato, né? Ou mascarada, quando ela não tem a pressão no consultório, mas ela tem a pressão de fato. Quer dizer, o contrário. Mas e daí a gente começou as medidas de tratamento, que primeiro o tratamento não farmacológico, e aqui alguns deles, e quanto que isso se reflete lá na pressão arterial, né, de cada um. Então eu vou começar agora certinho a aula de fármaco. Então lembrar que o tratamento farmacológico ele tem os medicamentos de primeira linha, que vai ser o inibidor da enzima conversora de angiotensina, que eu falei antes, né? E aqui o BRA, os bloqueadores de canais de cálcio e os diuréticos. E daí, se não fazer efeito, você vai acabar adicionando os de segunda linha, que são os beta-bloqueadores, diuréticos, antagonistas da aldosterona, que é a espironolactona, vasodilatadores e os alfa-1 bloqueadores e os alfa-2 agonistas. Então, lembrando lá que hipertensão, se ela for do tipo 1 e o paciente não tiver fator de risco, a gente começa com uma monoterapia, né? Ou diurético, ou bloqueador de canal de cálcio, ou IECA ou BRA. De preferência, a IECA ou BRA, que tem lá na unidade básica de saúde. Agora, se o paciente for de categoria 1, 2 ou 3, mas a categoria 1 e tiver alto risco, que já tiver alguma lesão de órgão-alvo, né? Ele passa direto aqui para 2 fármacos. E daí você vai usar ou IECA ou BRA mais bloqueador de canal de cálcio. IECA ou BRA mais diuréticos. Se o tratamento não deu certo, você passa por 3 fármacos. E daí você junta os 3 aqui. IECA ou BRA mais bloqueador de canal de cálcio mais diurético. Se não deu certo, o 4º medicamento é a espironolactona, obrigatória. Ela entra aqui. E se também o tratamento não for resolvendo, você vai começar, né, encher o paciente de mais remédio. E daí vai entrar os fármacos simpático-líticos centrais, que é o alfa-bloqueador e o beta-bloqueador, e os vasodilatadores. Isso aqui, então, é um resuminho do que eu falei, só que às vezes as pessoas veem assim com cor, lembram melhor, né? Então, botei. Aqui, então, paciente que está normotenso, ele faz a avaliação uma vez por ano. O paciente que está com a pressão elevada, que é aquele estágio de pré-hipertensão, ele vai avaliar geralmente 6 meses, tá? No estágio 1, ele vai rever a cada 3 meses. Se ele estiver tomando medicação, ele vai rever a cada 1 mês. E estágio 2, obrigatoriamente, ele vai ter que voltar lá na unidade básica de saúde para aferir a cada 1 mês. Esse aqui, então, é o resumo.
lá dos fármacos, tá? E é o seguinte, os fármacos, que características eles têm que ter para ter um bom aproveitamento, né? Então, ter demonstrado a capacidade de reduzir morbidade e mortalidade de doenças cardiovasculares, ser eficaz por via oral, porque esses pacientes eles vão ter o tratamento em casa, né? Então, tem que ser via oral. Tem que ver se o paciente tolera, se ele engole o comprimido, principalmente se ele estiver lá no estágio 3, 4, que tem muito medicamento para tomar, às vezes ele acaba desistindo do tratamento. Ser administrado preferencialmente em dose única diária. Tem alguns fármacos que eles têm o mesmo princípio ativo, mas uns a cada 12 horas, outro a cada 24 horas, um a cada 8 horas. Então, o melhor seriam esses medicamentos que é uma toma por dia, mas a gente sabe que esses são os mais caros, né? Ter controle de qualidade de produção, então esses medicamentos têm que ser passados pela Anvisa, ou o que seria a Anvisa do Paraguai, né? Então, não utilizar medicamento manipulado, porque eles não passam por esse teste de controle. E o paciente tem que ser orientado, né? O uso contínuo da medicação, porque às vezes ele vai tomar uma medicação, já melhora, daí quer parar, ou melhora do nada, já não quer tomar mais remédio, mas a gente sabe que a hipertensão é uma doença crônica, né? E ela se arrasta por muito tempo, e que às vezes o paciente não vai ter sintomas. Muitas das vezes ele não tem sintomas. Eu falei ontem, né, que a hipertensão é sintomática, e ela se torna sintomática quando o paciente está tendo crise de hipertensão, né? Quando ela sobe lá daquele 180, e daí começa a cefaleia, e entre outros efeitos. Então, aqui os medicamentos mais encontrados lá na unidade básica de saúde, esses aqui geralmente são os que o SUS dá no Brasil, né? E a gente usa para fazer o tratamento farmacológico, às vezes tem que fazer associação dos medicamentos, então a gente usa esse, tipo, hexograma aqui. Então, as linhas verdes unem os medicamentos que têm as melhores combinações, a roxa aqui é a que não deveria combinar, e o tracejado aqui são possíveis combinações, né? Mas os verdes são os mais usados. Eu vou começar pela primeira classe de fármacos. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Alguém responde? Tá de boa, amigo. Então, tá bom. Tem umas anotações aqui. Quando a hipertensão ela é existente, alguém perguntou isso ontem, eu notei aqui que ela tem que ser feito o controle, sem controle com tratamento. Quando começar o tratamento farmacológico, o paciente vai começar diretamente com 3 fármacos, tá? Sendo um deles obrigatoriamente um diurético. Então lembrar que o que são os diuréticos, né? São aqueles medicamentos que vão interferir lá no néfron, que é a unidade funcional lá do rim, né? A gente vai lembrar que tem o glomérulo, e do glomérulo, o glomérulo faz a filtração, joga um monte de substância lá nos capilares fenestrados, né? Então vai jogar um monte de coisa. Mas esses orifícios eles não são tão grandes para passar as proteínas. Então, por exemplo, a albumina tem que ficar. Se começar a passar a albumina, está tendo alguma alteração aí que não está boa pro rim. E daí, então, o néfron é dividido em algumas partes. O túbulo contorneado proximal, a alça de Henle, o túbulo contorneado distal e o túbulo coletor, tá? Quando o glomérulo filtra todas aquelas substâncias, ele joga um monte de coisa para fora, tá? E essas substâncias, quando passam por aqui, elas vão sendo reabsorvidas. O rim pega de volta tudo aquilo que é bom e joga o que é ruim para fora, excreta. No começo aqui é onde ele absorve a maioria das substâncias, absorve a glicose, absorve a maioria do sódio, etc. E os fármacos vão agir, cada um vai agir em uma parte do néfron. A gente tem 2 classes aqui de diuréticos, né, que são os diuréticos tiazídicos e os diuréticos de alça. Os diuréticos tiazídicos, eles vão agir aqui no túbulo contorneado distal, tá?
que é quando a maioria das coisas já foram absorvidas lá no néfron e tal, já tem pouca coisa para ser, vamos dizer assim, mexida, né, nessa fisiologia do rim. Então, o que ele vai fazer? Ele vai agir aqui, ó. Lá no final, vai existir a reabsorção de sódio, tá? E, ao mesmo tempo, vai ser feita a excreção do potássio. Então, o que vai ser feito aqui? O diurético tiazídico, ele vai mexer nessa bomba aqui, ó, dessa membrana. Ele vai mexer na filtração glomerular. Ele vai evitar que o sódio seja reabsorvido, né? E a gente tem alguns efeitos desses diuréticos, principalmente que são aqui, né, os hiper, que vai ser a hiperurinemia, né, a hiperlipidemia e a hiperglicemia. Glicemia. Por isso que essa classe de diuréticos, eles, apesar de ser os mais usados, eles têm alguns efeitos colaterais e eles têm que ser revistos caso, por exemplo, o paciente tenha gota, né? Que é o aumento do ácido úrico no sangue. E daí vai ter algumas repercussões clínicas. Então, se o paciente tem gota, você não vai usar os diuréticos, ou se ele tem a dislipidemia muito alterada, também vai evitar esses diuréticos tiazídicos. Ele tem nesse quadrinho aqui, né? Os efeitos colaterais. Depois você pode usar os diuréticos de alça, que vão agir aqui, ó, na alça ascendente. Esses diuréticos, eles são mais potentes que os diuréticos tiazídicos, né? Vamos lembrar que, tipo, aqui absorve mais, vai absorvendo menos, né? Então, como ele está uma fase anterior aqui, ele é mais potente do que o diurético tiazídico. E ele vai agir também nessa bomba aqui. Ele vai evitar que o sódio seja absorvido, vai excretar o potássio, né? E o que vai acontecer? A gente sabe que o sódio puxa água. Então, como o sódio passa aqui no túbulo, né, continua passando, não é reabsorvido, ele puxa a água embora. Então, o paciente urina muito e diminui a volemia. Então, diminui a quantidade de sangue e também, em consequência, vai diminuir a pressão arterial. Agora, dentro do grupo aqui dos diuréticos, a gente tem os que são mais usados, tá? Então, naqueles que eu falei que são os diuréticos de alça, a gente tem como representante o furosemida, que é muito usado, né? E as indicações são quando o paciente tem edema, muito edema, porque ele vai acabar urinando muito, vai diminuir aí essa extravasação de líquido. Cirrose, insuficiência renal, hipertensão arterial e hipercalemia, quando tem muito potássio no sangue, né? Não deve ser usado na gravidez, e aqui também tem os outros efeitos adversos. Os tiazídicos, que eu falei para vocês, os principais representantes é a hidroclorotiazida e a clortalidrona. Daí aqui também a gente tem as indicações, contraindicações e os efeitos adversos. Daí eu vou pedir para vocês verem depois, mas os que tem, assim, os efeitos adversos que eu mais falei para vocês é justamente a hiperuremia, a hiperlipidemia e a hiperglicemia. E depois tem no final os antagonistas dos receptores de mineralocorticoides, que é a espironolactona. Eu falei para vocês que elas têm que usar como lá naquela linha do primeiro, segundo, terceiro e quarto fármaco, ela vai ser obrigatoriamente, ela vai entrar naquela linha de quarto fármaco, porque ela diminui muito, sempre cai em questão, né? Diminui muito a mortalidade do paciente, né? E a espironolactona ela vai agir aqui no túbulo coletor e também vai evitar com que tenha reabsorção de água. Daí a segunda classe dos fármacos, a segunda e terceira, né, são os IECA e os BRA. Aqui que são o IECA e o BRA. Lembra naquele sistema renina-angiotensina-aldosterona? Quando a volemia cai, o rim faz o quê? Para de urinar, né? Para conter o volume. Então ele libera lá nas células justo-glomerulares, lá na arteríola aferente. Ele vai perceber essa queda de pressão, ele vai liberar essa renina vai pegar o angiotensinogênio, que é produzido no fígado, essa proteína, vai transformar em angiotensina 2, e no pulmão, essa enzima aqui, ECA, vai transformar a angiotensina 1 em angiotensina 2. A angiotensina 2 é responsável por vários efeitos, né, para aumentar
a pressão arterial, faz vasoconstrição e tal. Então, se o paciente toma o IECA, esse medicamento vai agir aqui. O paciente vai ter angiotensina 1 circulando no corpo, mas ela não vai ter angiotensina 2 porque ele não vai converter. Já os BRA, o ARA2, ele vai agir mais para frente nessa cascata, que é quando ele está aqui no receptor AT1. Mas os dois têm basicamente mesmo efeito, né, que é diminuir vasoconstrição e fazer uma vasodilatação. E daí aqui a gente tem os principais representantes, né, captopril e enalapril, e dos BRA a gente tem losartano, que são os que são mais usados no sistema público de saúde. Daí, de efeito colateral, o que a gente tem, né? Principalmente aqui do captopril é tosse, tá? E risco de hiperpotassemia. Então vai ter bastante potássio no sangue, tá? Então, se o paciente for renal crônico, tem que dar uma checada. E se o paciente, geralmente acontece assim, o paciente toma o captopril primeiro, que ele é de primeira linha, e ele reclama muito de tosse, não consegue tomar direito, e daí passa para o losartano, que não tem esse efeito colateral. Mas os dois medicamentos, eles agem na mesma via, tá? A terceira classe de medicamentos vai ser os bloqueadores de canais de cálcio. Lembrando lá a fisiologia do músculo. Geralmente a gente vê isso lá na fisiologia do músculo cardíaco, né? O que acontece? Na célula, na membrana da célula, o cálcio entra, tá? E esse cálcio faz o quê? Ele vai agir lá na troponina C, tá? Nos ligantes lá da miosina, e vai fazer com que o músculo se contrai. Ele entra naquela chave que fala lá da actina-miosina, o músculo se contrai, mas só na presença de cálcio. O medicamento faz o quê? O medicamento bloqueia essa via, então o músculo não vai contrair. Se o músculo não contrai, não tem vasoconstrição, né, pelaquela capa muscular. Então acaba surgindo uma vasodilatação. Só que essa vasodilatação ela acontece em todos os músculos lisos, né, do corpo. E daí você tem até os capilares quase, né, até as arteríolas, lá as pequenas. Daí, como representante, a gente tem basicamente 4, né, que é o verapamil e o amlodipino, e o nifedipino e o dialtesen. Lembrando que esse nifedipino e o dialtesen, eles são aqueles não dipiridíneos, né? E a gente usa para quê? Então, os dois primeiros, que é o verapamil e o amlodipino, a gente usa para hipertensão arterial, e os outros dois, que é o nifedipino e o dialtesen, a gente geralmente usa como antiarrítmicos, tá? Igual eu falei para vocês, o mecanismo de ação é o quê? Reduz a entrada de cálcio nas células, tá? E vai reduzir a concentração intracelular e vai acabar fazendo a vasodilatação pelo relaxamento do músculo. Ele vai evitar que o músculo contraia, tá? E como efeitos adversos, como ele causa muito de vasodilatação, ele pode dar uma dor de cabeça, que ele pode aumentar a pressão intracraniana, né? Imagina, todos os vasos estão dilatando ali dentro. Ao mesmo tempo tá inchando o tornozelo, pode dar edema, porque, de novo, os vasos estão super dilatando, as veias estão super dilatando. Então, vai ter edema lá de membro inferior, que geralmente é o que o paciente mais reclama. E pode também dar falta de ar, porque pode dilatar também os vasos pulmonares, né? Então, lembrar que se o paciente tem alguma insuficiência... Oi? Alguém falou, gente? Acho que não. Tá. Se o paciente tiver insuficiência respiratória ou tiver um edema agudo de pulmão ali, insuficiência cardíaca, é para evitar, porque ele vai acabar piorando a situação. Igual eu falei, os dois mais usados, os dois representantes para combater hipertensão é a amlodipino, né? Depois a gente tem outra classe, que é onde vai entrar o espironolactona lá, que é aquilo que vai combater a aldosterona. Que vai fazer o quê? Ele pode ser usado para hipertensão, para insuficiência cardíaca, para ascite, para síndrome nefrótica,
e para o hiperaldosteronismo. Por quê? A espironolactona é considerada um poupador de potássio. Lembra que lá no rim, vários dos fármacos vão fazer o quê? Vai jogar potássio para fora. E essa espironolactona vai evitar que o potássio seja jogado para fora. Então, quando o paciente tem pouco potássio no sangue, ou está tendo algum problema de potássio, ou tem muito aldosterona, né, que vai tentar jogar potássio para fora, para combater, o paciente toma espironolactona. Tá? E como efeitos adversos, tem o quê? Sonolência, principalmente porque o potássio, lembra que ele vai interferir na bomba de sódio e potássio lá, vai interferir nos neurônios, em vários locais, né? Então ele tem um efeito de sonolência, que é o paciente mais reclama. Depois vai ter lá a eficácia de medicamento que vai combater o sistema nervoso simpático, né? Então a gente tem os alfa e os beta. Então o representante do alfa que mais é usado é o alfa-metildopa, tá? Ele vai fazer o seguinte: o cérebro manda através do neurônio, né, o estímulo elétrico. Esse estímulo lá no final ele vai ter pelo sistema nervoso simpático um efeito vasoconstritor. Daí entre um neurônio e outro tem esse receptor alfa-2 aqui. E daí o alfa-metildopa o quê? Ele vai cortar esse efeito. Então o paciente não vai ter a resposta 100%, né, do sistema nervoso simpático. Não sei se para vocês fica meio claro isso. E daí também tem os beta-bloqueadores, né? Eu falei para vocês, o alfa e tem o beta. E é a mesma coisa, ele vai ter um efeito de vasodilatação e vai estimular os receptores, vai bloquear os receptores B1 e B2. Daí o que vai acontecer? Esse medicamento vai diminuir a frequência cardíaca, né? E em contrapartida, como resultado, lembra que a pressão arterial, né, é o débito cardíaco vezes lá, o débito cardíaco, né, vezes a frequência. Então, se você diminui o débito cardíaco, você diminui a pressão arterial. E também ele tem efeito lá no rim. Lembrando que o rim e o coração, eles trabalham juntos. Não pode falar de hipertensão sem falar da fisiologia do rim. Então, quem tiver problema, tiver dificuldade nessa matéria, é bom revisar as duas. Ele vai diminuir a produção de renina. Então, lembra lá do sistema renina-angiotensina. Quando o paciente produz muita renina, a pressão sobe. Então, ele diminui essa produção de renina e também a pressão vai baixar. Então a gente tem os receptores beta, o beta 1 e o beta 2. Tem aqui uma mnemotécnica, né? Tipo, a gente tem um coração para 2 pulmões. Então beta 1 é no coração e beta 2 são nos pulmões. E o que vai ter esse efeito desse medicamento? Ele vai... os receptores beta 1 aumentam a frequência cardíaca e aumentam a contratibilidade. Então, se você bloquear esses receptores, você vai diminuir a frequência cardíaca e vai diminuir a contratibilidade, então vai diminuir a pressão. Já os beta 2, o que eles fazem, né? Os receptores beta 2, quando eles são estimulados, eles fazem vasodilatação, né? Broncodilatação e gliconeogênese. Então, se você bloqueia essa via, né? Você vai acabar tendo esses efeitos. E é para ter um cuidado aqui com os pacientes asmáticos, porque se você faz muito broncodilatação, você diminui a complacência do pulmão, você diminui os volumes pulmonares e você vai acabar piorando a asma do paciente. Então, lembrar que os pacientes que têm asma, os beta-bloqueadores aqui, eles são contraindicados, né? Daí, a gente tem os cardioseletivos, que vai agir só nessa via, e os não cardioseletivos, que vão agir nas duas vias, tá? Então, para paciente que tem asma, a gente vai procurar um beta-bloqueador que tem cardioseletividade, né? Ele não vai agir no pulmão, ele vai acabar agindo só no coração. Daí, como principal representante, a gente tem o propanolol, né, dos beta-bloqueadores gerais, normais, vamos dizer assim, né?
Aqui diz que a retirada abrupta deve ser evitada e pode provocar taquicardia reflexa e mal-estar. Em compensação, se você usar os cardios seletivos, lembrar quais são os cardios seletivos, né? Geralmente cai na prova, que é o carvedilol, o labetalol e o nibivolol. Lembrar que os beta-bloqueadores, eles sempre terminam com esse sufixo lol aqui. É mais fácil de lembrar. Depois, outros fármacos. Os vasodilatadores diretos, né? Então, é uma medicação que você vai tomar e o músculo liso ali dos vasos já vai dar uma relaxada. Então, vai causar uma vasodilatação geral. O que acontece? Ele reduz a pré-carga, né? E reduz também a pós-carga. E também diminui a pressão arterial, porque o coração vai trabalhar menos, vai acabar tendo uma demanda menor de O2. E daí, como principais representantes, a gente tem a nitroglicerina, né? E a hidralazina e o nitroprussiato de sódio. Lembrar aqui que um é venodilatador, né? O outro é arteriodilatador e o que tem ação mista é o nitroprussiato de sódio. Então, ele tem uma potência muito alta. Ele não vai ser usado assim, tipo, para qualquer paciente. Então, aqui a gente tem representantes, voltando lá nos alfa 2 lá, que é o metildopa, tá? Lembra que esse metildopa, ele é o mais utilizado aqui como representante do grupo, né? E dos vasodilatadores direto, a hidralazina é o mais utilizado. Então, para ser um medicamento para ser indicado, o que ele deve? Né? Primeiro, ele deve ter a capacidade de diminuir a morbimortalidade cardiovascular. Depois, ele tem que ser efetivo por via oral, né? Para o paciente ter uma boa adesão. Que se ele pode ser usado em associação com outros medicamentos, não ter essas restrições de não poder usar, não poder misturar. Geralmente, o paciente que é hipertenso, ele toma um medicamento de classes farmacológicas diferentes. Tem que ter um medicamento bem tolerado. Então, se o paciente, por exemplo, igual eu falei para vocês, lá nos IECA, ele toma um IECA, né, um captopril, por exemplo, e ele tem muita tosse e ele vai deixar o medicamento, então troca para um medicamento que é mais tolerado. Geralmente você troca por um ARA2, né, vai dar um losartan para ele. E ser indicado com menores doses efetivas. Então, quanto menor a medicação, melhor. Gente, alguém tem alguma dúvida dessas classes de medicamentos? Eu vou mudar de assunto agora para a crise. Não? Vocês estão aí? Eu tô falando sozinho? Mas ninguém mandou nenhuma dúvida no chat. Tá. Então, lembrar para vocês, o que é uma crise hipertensiva? Lembra que se o paciente chegar na unidade básica de saúde e tiver uma pressão sistólica maior que 180 ou diastólica maior que 120, ele não precisa voltar para fazer o tratoma, ele já é um hipertenso e ele está em uma crise hipertensiva. Né? Então, quando ele passa desses dois valores, é chamado crise hipertensiva. Daí a gente vai verificar o quê? Se o paciente tem uma nova crise, se a crise é progressiva e se ele tem piora de lesão de órgão-alvo. Tá? Por exemplo, se ele tem algum problema renal por causa da hipertensão, algum problema ocular por causa da hipertensão. Então, vamos lá. Se ele tem algum desses aqui, é chamado de uma emergência hipertensiva. Tá? Geralmente, o paciente vai de tratamento intensivo. E o que acontece geralmente? Ele está tendo uma crise, né, de catecolaminas, por exemplo, está com muita adrenalina no corpo, tem lá um feocromocitoma, ele está tendo edema agudo de pulmão, que já é uma característica já da crise hipertensiva, porque está nesse paciente, né? O paciente está se afogando no próprio pulmão. E se ele tem dissecção aguda de aorta, que veio, né, de uma hipertensão já crônica.
Se ele tem algum desses aqui, a gente vai tentar baixar a pressão dele para 140, né? Na primeira hora. A gente vai usar lá os antihipertensivos mais potentes, que geralmente é o nitroprusiato de sódio, né? Furosemida também, para diminuir o edema do pulmão. E se ele não tem lá, se não tiver esses aqui, que é a piora de lesão órgão, de lesão de órgão-alvo e tal, o paciente está tendo uma elevação importante da pressão arterial, então introduzir, readequar o tratamento antihipertensivo, porque a gente já conhece que o paciente é hipertenso, tá? Apesar dele não ter nada desses sintomas aqui, que são para emergência, que a gente já conhece que ele é um paciente que já está diagnosticado com hipertensão, a gente tem que ver que o tratamento dele está falho, né? Então a gente tem que introduzir mais fármacos ou readequar o tratamento, ou readequar a dose de acordo com o paciente, né? E fazer um acompanhamento ambulatorial de 7 dias. Então, como é que a gente vai fazer o manejo da crise hipertensiva? Né? Se vai ser emergência, se vai ser urgência. Se o paciente está na emergência, que é esse aqui, ele tem lesão de órgão-alvo, é uma crise nova ou é uma crise que está piorando com o tempo, o que a gente vai usar? As classes de medicamentos, né? Para o sistema nervoso central, a gente vai usar o nitroprusiato e o labetalol. Ele vai fazer uma vasoconstrição enorme e o labetalol ele é um beta-bloqueador, ele vai diminuir a frequência cardíaca lá e o débito cardíaco. Também introduzir a nitroglicerina beta-bloqueador. Para o edema agudo de pulmão, também nitroprusiato e nitroglicerina. E dissecção de aorta, o labetalol e o nitroprusiato. Então, geralmente, o nitroprusiato ele é bem utilizado na emergência hipertensiva. Agora, se o paciente é de urgência hipertensiva, ele é aquele paciente que já está no nível 3 lá de hipertensão, a gente vai dar um captopril, né, via oral, e vai ver, a gente vai esperar a pressão arterial, né, baixar. Se não baixou, a gente vai repetir a dose, né, até 4 horas, né? E se não, a gente vai usar um beta-bloqueador ou uma clonidina lá, que é um alfa-bloqueador. Né? Alfa... da categoria do alfa. Se o paciente for uma gestante, como é que a gente vai classificar lá e tratar a gestante? A gestante tem um limiar inferior para a crise hipertensiva, né? Então, qualquer crise arterial acima de 160 por 110, ela é considerada na gestante uma crise hipertensiva. E o tratamento vai ser o quê? O de primeira escolha vai ser o hidralazina, tá? Junto com o soro glicosado, então a gente vai administrar intravenoso a cada 26 minutos e até 6 doses se necessário. E a segunda dose vai ser o nifedipina lá, que a gente já viu que é o bloqueador de canal de cálcio, né? E não usar a nifedipina sublingual, porque ela pode causar uma hipotensão arterial grave, porque ela tem absorção muito rápida. Lembrar também que a gente pode usar lá na gestante labetalol também, né, que é um beta-bloqueador, que ele é específico não, ele é o mais utilizado na gestante nessa classe de hipertensivo. E falando lá das lesões de órgão diana, que a gente lembrou para fazer a classificação do paciente, se ele tiver uma hipertensão, por exemplo, lá, grau 2, mas ele tem um fator de risco, ou tem aí uma lesão de órgão-alvo, uma insuficiência cardíaca, etc., ele sobe de categoria, né? Então, o que essa hipertensão pode causar nesses órgãos-alvo? Então, no coração, ele pode causar uma insuficiência cardíaca, e essa insuficiência cardíaca tem como consequência a dispneia de esforços, a ortopneia, palpitações e edema de membro inferior. Nos rins, a hipertensão pode causar insuficiência renal, também causar, de novo, edema matutino, palidez, perda de peso, noctúria e redução do volume urinário. No olho, ela vai causar o quê? Uma retinopatia hipertensiva, que tem como consequência, lá que tem como sintoma, embaçamento visual, os escotomas lá, que são os pontinhos brilhantinhos que ficam no olho, né, na visão,
O paciente vê vários pontos brilhantes. E a diminuição da acuidade visual. E no sistema nervoso central, pode ter as doenças cerebrovasculares, que é paresia, plegia, parestesia, quando está, tipo, sei lá, tem uma vasodilatação importante, de repente criou algum aneurisma, essa hipertensão pode criar um aneurisma, né, no cérebro, esse aneurisma pode comprimir algumas áreas importantes e pode ter essas consequências, né, o paciente ter uma parestesia, né. Então, lembrar que os órgãos mais afetados aqui é o cérebro, os olhos, coração, rins, entupimento de artéria. Agora, a Tati falou ontem, ela que não está na aula hoje agora, eu acho, né? Que era importante fazer o exame do fundo do olho nesses pacientes hipertensos, porque é complicado o paciente perder visão, né? E é um exame muito fácil, né? Qualquer lanterninha ali você já consegue ver. Então, a gente tem vários graus, né? A pessoa está lá com hipertensão, essa hipertensão está tendo uma repercussão de órgão-alvo, o órgão-alvo é o olho, e a gente pode classificar quais são os graus, né, de resposta que está tendo. Então, o grau 1, a gente olha aqui, né, lembra, as artérias, veias, o nervo óptico, né, e a mácula. Então, o nervo óptico entra por aqui, junto com a parte vascular, e lá no fundo, na retina, aqui a gente tem a principal porção do olho, que é onde a gente foca a imagem, né? Lembrando que a imagem não é focada aqui, aqui é onde sai o nervo óptico, né? A imagem é focada aqui. Então, o que a gente vai ver? No grau 1, só uma vasoconstrição. Então, vê que aqui, em comparação à veia, a artéria está mais constricta. Está tudo grau 1 aqui, né? Mas é grau 2, grau 3, 4. No grau 2, a gente vai ter o quê? As artérias mais contraídas e mais tortuosas, né? Reflexos luminosos aumentados, veias mais distendidas, e aqui onde elas se cruzam, a artéria com veia, a gente vai ver que elas não se cruzam muito bem, ó. Aqui passa uma sobre a outra muito bem. Aqui, quando passa uma sobre a outra, ó, chega a ficar uma zona assim, que parece que não está passando sangue. Mas os mais importantes é esse grau 3 e o grau 4. Tá? No grau 3, a gente tem artérias esclerosadas, ó, a gente tem bem menos artérias, bem menos vasos, a gente consegue ver. Reflexos luminosos mais aumentados, veias mais distendidas, pode causar até hemorragia. Lembra que a veia tem uma parede mais fina, né? Ela cabe mais sangue dentro da veia, ela é mais complacente, mas ao mesmo tempo ela é mais frágil, né? E aí tem o que a gente chama dos exudados retinianos, tá? Que são essas manchinhas amarelas aqui, bem aqui onde é o foco da visão. Então, o paciente vai ter problema bem importante aqui de visão. E o grau 4, a gente vai ter as arteríolas bem borrosas, então diminuiu muito mais o calibre das arteríolas. Vai ter o edema perivascular, as veias vão estar mais distendidas, pode ter algum grau de hemorragia e vai ter o que a gente chama dos exudados algodonosos, né? Que são aqui, tá mais... dá para ver melhor, né? Prominente aqui, os exudados. E o papiledema. O papiledema é o quê? Ele vai atingir bem aqui onde está a entrada do nervo óptico aqui. E daí com o exame de fundo de olho a gente consegue verificar tudo isso. Então, se o paciente é hipertenso, já entrou em alguma crise, é bom fazer esse exame do olho pelo menos uma vez por ano. E aqui, tratamento de crise hipertensiva, que eu falei para você, nitroprusiato de sódio, que é o mais utilizado. Daí a gente tem as indicações, a maioria das emergências hipertensivas, tá? E a gente tem que ter algumas precauções, depois cada um lê aí, senão a aula fica muito extensa. Nitroglicerina, metropolol, esmolol, e aí vai hidralazina. Então, o que a gente tem? O paciente está em crise hipertensiva, a gente iniciou a medicação. Então, o que a gente espera? Em 1 hora, a gente espera reduzir a pressão arterial em 25%, tá? De 2 a 6 horas, a pressão arterial ela tem que atingir pelo menos 160 de sistólica e 100 de diastólica, tá? De 100 a 24 horas, manter o valor da pressão arterial da etapa anterior. Então, ele chega a 160, mas em 24 horas ele não pode subir de novo.
E de 24 horas a 48 horas é ajustar conforme indicação. Então, tipo, geralmente o paciente tem que voltar para o seu basal de pressão, né? Depois a gente tem hipertensão, alguns cuidados da hipertensão nos pacientes idosos, tá? Então, paciente idoso, o que a gente tem que pensar? A maioria dos idosos é hipertenso, igual eu falei para vocês, prevalência mundial. 30% dos adultos têm hipertensão e 60% dos idosos têm hipertensão, né? Os desafios não se restringem à idade, mas principalmente as condições funcionais, sociais, nutricionais e mentais. Então, lembrar, geralmente, os seus velhinhos que têm mais problema, né, de demência, ainda não conseguem controlar a medicação, ou não conseguem controlar a parte alimentar. A gente vê os velhinhos aí se atacando no doce, atacando no sal, eles têm como desculpa lá, falam assim, mas eu não tenho nenhuma outra alegria na minha vida, não sei comer o meu docinho, fumar meu cigarrinho, não sei o quê. Então, tipo, eles têm essa chantagem emocional aí, e daí essa parte aqui nos idosos é bem complicada. A sobrevida está mais relacionada ao status funcional global do que à idade, né? Então, às vezes um paciente tem 70, 80 anos, sei lá, mas um está muito mais ativo do que o outro, né? Então, não é assim, todos os pacientes com 80 anos estão pior que os 70, né? Tem que avaliar o status funcional global do paciente. O diagnóstico da hipertensão no idoso requer conhecimento das suas peculiaridades, né? E uso frequente de monitorização fora do consultório, que é levar aquele aparelhinho para casa. As dificuldades terapêuticas estão ligadas à adesão, presença ou não de polifarmácia, que é aquele paciente que toma muito medicamento, muita vitamina, e no final ele esquece que tomou, já que tomou, não faz as anotações direto. Relaciona também a hipotensão ortostática, porque pode baixar a pressão, o paciente pode ter pressão quando se levanta, incontinência urinária, fadiga, entre outros, que são bem comuns nos idosos. A avaliação clínica deve incluir testes funcionais, como velocidade de marcha e escala de fragilidade clínica. O tratamento previne os eventos cardiovasculares, morte e declínio cognitivo, né? Então, pode diminuir lá a demência, pode diminuir a cegueira. Eu não lembro o que o MED é, gente. Aqui, mudança de estilo de vida, tá? Eles funcionam, tá? Mas exigem um cuidado maior. Daí aqui, os diuréticos, o bloqueador de canal de cálcio e a ECA e o BRA devem ser usados em monoterapia, em combinação, que eu falei com vocês antes. Perda de peso de reserva orgânica nessas idades pode estar associada a uma diminuição gradativa da pressão arterial e implicar a desintensificação do tratamento. E os idosos em cuidados paliativos por outras doenças, né, e fragilidade severa, o objetivo principal é o tratamento de controle dos sintomas. Fazer um tratamento paliativo. Esse slide devia estar para cima, gente. Desculpa, devia ter mudado. Então, como é que a gente faz também tratamento de hipertensão nas gestantes? Igual eu falei para vocês, os medicamentos mais utilizados é o nifedipina lá, que é o bloqueador de canal de cálcio. Depois o IECA, eles têm boa resposta, né, nas grávidas. Espironolactona também permitido, e o metildopa, tá? O metildopa é muito usado. Lembrar também que o labetalol, mas o labetalol é usado mais para crise de hipertensiva nas grávidas. O metildopa é usado na hipertensão nas grávidas, tá? Algumas situações clínicas aqui. Quando o paciente está, por exemplo, reclamando que ele tem uma angina de peito, né, mas ele tem hipertensão arterial, a gente vai indicar para ele o quê? Um beta-bloqueador e um bloqueador de canal de cálcio. Se ele tiver uma doença aterosclerótica, a gente vai indicar um IECA. Fibrilação arterial, um beta-bloqueador. Tremor, beta-bloqueador. E assim por diante. Então, se o paciente chega, mas ele está reclamando de algum sintoma, a gente vai direto para essas classes aqui que correspondem a um melhor tratamento a esses sintomas, tá? E daí a gente chega nas metas, que é por quanto que a gente vai, que a gente quer baixar essa hipertensão, né? Então, lembrando lá, hipertensão estágio 1, 2, 3, como é que classifica? E segundo a Sociedade Brasileira lá de Cardiologia, como é que a gente tem a meta pressórica?
Se o paciente é hipertenso da classe 1 e 2, com risco alto, a meta pressórica é baixar para 130/80. Tá? Se o paciente é hipertenso classe 1 ou 2 e o risco baixo, intermediário, ou ele é hipertenso classe 3, a meta pressórica é para 140/90. Geralmente é esse aqui, né? Porque o paciente, ele já é o classe 2, geralmente ele já tem um risco baixo ou intermediário, né? Então, se cair pergunta de prova e tal, geralmente é 140/90. Geralmente, tá? E para o paciente idoso, como ele tem uma pressão arterial que sobe, né, cronicamente com a vida, é normal já, é fisiológico, a meta pressórica para os pacientes com mais de 60 anos é 150/90, então 10 a mais, tá? E depois, como que a gente fala... Peraí, antes de começar isso aí, eu quero perguntar para vocês se tá bom, se não tá bom, se vocês têm alguma dúvida. É bastante medicamento, é bastante classe de medicação. É hipertensão no idoso, é hipertensão em pessoal que tem lesão de órgão-alvo, é hipertensão com crise, é hipertensão em grávida, é hipertensão em grávida. Então, tipo, tem que lembrar de tudo isso para poder verificar os medicamentos, né? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Tá dando para entender bem. Bom, eu só tenho aqui anotado no meu resumo desse tema, que eu não falei para vocês, que o amlodipino, ele é muito usado para idosos, tá? Associação do amlodipino com os tiazídicos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Então, onde que entra a medicina da família na hipertensão arterial, né? Como é que a gente conduz uma com a outra? Então é o seguinte, a gente tem né, médico de família lá na frente, quem quiser cursar, um projeto terapêutico que é feito com o paciente. Tem que se sentar com o paciente, tem que perguntar para o paciente, por exemplo, qual que é a condição social dele, econômica, se ele tem condição de comprar algum medicamento que não tem lá na unidade básica de saúde de graça, né? Geralmente ele não tem uma adesão boa com o medicamento, melhor comprar por fora, mas tem que ver se ele tem dinheiro, se não tem, etc. Então, consultar, fazer as consultas com esses pacientes que têm hipertensão, pelo menos anual com o médico, todo mundo tem que fazer pelo menos uma anual com o médico, né? Hipertenso também, mas ele tem que fazer pelo menos uma semestral com o enfermeiro, não precisa ser sempre com o médico, para fazer esse controle, né? E lá nas... não diretrizes, mas características da medicina familiar, a gente tem, né, algumas características lá importantes, lá, que é prevenção e a promoção, né? Então, a gente tem que tentar prevenir ao máximo os pacientes de desenvolver hipertensão arterial, começar já com o paciente que não tem, né? Ele é normotenso, e promover o tratamento. Então, fazer um atendimento de atenção integral, né? Que vai ser prática e atitudes dos profissionais de saúde. Então, os profissionais têm que ter como características aí, como dons, né? Vamos dizer assim, como saber manejar. Tem que fazer um acolhimento e uma escuta qualificada com o paciente. Então, sentar, escutar o que o paciente tem para dizer. Geralmente, a gente primeiro... O paciente chega, a gente deixa o paciente falar e depois a gente faz as perguntas específicas. O paciente não pode sentar e a gente começa a falar assim, então, o senhor tem dor de cabeça, o senhor tem isso, tem aquilo, fazer um checklist e não deixar o paciente falar. Né? Então, deixar o paciente falar, acolher ele, porque ele se sente ouvido, eu acho que ele confia mais depois na equipe. Criar um vínculo com o paciente, ter uma postura, né, humanizada com ele, ser cordial, não achar que a gente sabe muito mais do que ele, né, ter uma corresponsabilização. Então, junto com o paciente, você vai se responsabilizar pelo tratamento. O tratamento não vem só do médico, ele tem que vir os dois, tem que falar com o paciente, que depende também muito dele, da aderência. Olhar o sujeito social, ver as necessidades de saúde do indivíduo, da família, ver como é que é essa família, se essa hipertensão está criando um problema, por exemplo, o paciente está deixando de trabalhar por causa disso, e depois falta comida. Então, tipo,
tem que analisar outros efeitos, né, os efeitos sociais, né, dessa enfermidade. E as atividades voltadas para a família e a prevenção, né. Já a organização do serviço, a gente também tem outras características aqui. De novo, acolhimento da equipe, consulta com a enfermagem, acompanhamento domiciliar, às vezes o paciente está acamado, não consegue ir, ou a casa é muito longe, apesar da unidade básica de saúde ser mais ou menos perto, mas é um paciente idoso que não consegue caminhar muito, então a equipe vai até a casa dele, né? Criar práticas integrativas, grupos educativos, que é o que a gente vai fazer lá na PS também, fazer umas charlas, falar sobre mudança de qualidade de estilo de vida, falar sobre alimentação, sobre exercício físico, planejamento familiar, que mais? Implementação de linhas de cuidado das redes e temáticas sociais. E daí também tem as políticas públicas e programas sociais, né? No Brasil funciona assim, tem o SUS, tem a atenção básica, tem a saúde na escola, tem vários programas aí que abrangem populações diferentes. No caso lá da PS, eu não sei se todo mundo escutou, dentro da nossa região tem um assentamento indígena, né? Então é bom a gente também saber lidar com essa população que tem assim, umas outras normas aí por trás. E também tem alguns exames de rotina que a gente tem que fazer nesses pacientes, né? Acompanhar, às vezes é semestral, às vezes é anual. Em geral, é o seguinte: fazer uma análise de urina, né, para ver se o paciente não está tendo uma lesão de órgão-alvo, para ver se ele não está desenvolvendo uma insuficiência renal. Lembra que o coração e o rim são órgãos que andam juntos. A hipertensão depende dos dois, não depende só do coração, não depende só do rim, depende do mecanismo dos dois. Ver o potássio plasmático, especialmente se ele utiliza o IECA. Lembra que eu falei que o IECA lá e alguns outros fármacos, eles causam a hipopotassemia, né? O paciente perde muito potássio. E esse potássio, ele vai interferir lá no sistema de condução elétrica de várias células. Também fazer a checagem da glicemia de jejum, da hemoglobina glicada, ver também ritmo de filtração glomerular estimado. Geralmente esses exames são de laboratório, né? Creatinina plasmática, ver o colesterol total, HDL, os triglicérides, também chegar ao ácido úrico. Lembra que tem umas medicações que aumentam, né, a uremia no sangue, pode desenvolver gota no paciente, é bem complicado. E fazer um eletrocardiograma para aí rastrear se o paciente está desenvolvendo algum grau de insuficiência cardíaca. Então, a APS, vamos lembrar, ela é o primeiro contato com o paciente. O paciente chega no sistema de saúde, lá tem dividido lá primário, secundário e terciário. O APS está dentro desse grupo da atenção primária, né? E o que a APS faz? O acesso de primeiro contato. É a facilidade do acesso ao sistema de saúde e primeiro contato resolutivo para o indivíduo, onde é apresentado, tipo, o paciente, esse aqui é o sistema de saúde, mas quem faz o link geralmente é o médico da família lá no posto, né? Também tem como, a medicina da família também tem como características ou fundamentos, né, a integralidade, a longevidade e a coordenação de atenção. A integralidade significa o quê, né? Considerar o paciente como um todo. Então, nas ações e no cuidado, ampliar a abrangência e capacidade de resolução dos serviços disponíveis na atenção primária. Então, utilizar todos os recursos que tem ali para ajudar o paciente. Se não for suficiente, daí você direciona o paciente para uma atenção secundária, né? Em diferentes áreas e nas diversas situações de contato. A longitudinalidade é o quê? É a continuidade do tratamento, ou não só tratamento, né, mas de consultas rotineiras do paciente. Você tem que acompanhar esse paciente. Esse médico de família, ele vai estar ali naquela região e vai acompanhar o paciente por vários anos, provavelmente. Então, continuidade do cuidado ao longo da vida, a partir de uma relação interpessoal intensa e duradoura, que expresse uma confiança mútua entre os usuários e os profissionais de saúde. Então, é importante que a equipe seja uma equipe boa, que acolha esse paciente, que seja uma equipe solícita, caridosa, bondosa, amável, que saiba tratar esse paciente, e isso vai aumentar e melhorar a relação de afeto entre os dois, né? E daí a coordenação da atenção, que é a gestão de cuidados de forma ordenada e oportuna, sob orientação do mesmo profissional.
pela mesma equipe, além do conhecimento de problemas abordados de outros serviços, integração desses cuidados nos diferentes níveis de atenção à saúde. Significa o quê? Que de preferência esteja o mesmo médico da família que atende esse paciente, porque ele já conhece o histórico, ele já sabe os problemas não só de saúde, mas os problemas físicos, emocionais. Lembra que, né, o conceito de saúde da OMS lá não é só quando o paciente tem algum distúrbio, um desequilíbrio físico, né, mas também é psicológico, social. E daí a gente entra aqui, ó, como eu falei, nos atributos essenciais. Esses atributos essenciais da atenção primária são atributos essenciais da medicina da família. A gente não pode, isso não pode passar despercebido, por isso que eu trouxe isso para essa aula também. Que foi o que eu falei, primeiro contato, longitudinalidade, coordenação e integralidade. Daí a gente vai falar da atenção básica e da equipe multiprofissional, tá? De quem que vai atender e como que vai atender, né? Então, no contexto de atenção primária, o hipertenso, compete ao médico realizar diagnóstico, né? Estratificação de risco, conduta terapêutica não farmacológica e farmacológica pelo menos 2 vezes por ano. Só trazendo uma coisa do nosso projeto para vocês agora, que a gente está elaborando, na verdade, uma folha que possa ser usada como um protocolo no Paraguai, que atenda vários desses requisitos aqui, que do Paraguai não está sendo usado. Eles não têm um protocolo assim de, por exemplo, de botar na categoria lá os hipertensos, né, classificar eles 1, 2 e 3, e também não fazer um acompanhamento gráfico contínuo. É isso que a gente está tentando desenvolver, é um projeto bem legal. Quem quiser depois saber mais, pode mandar mensagem lá para a gente que a gente explica. O atendimento populacional deve ter, como principais orientações, a manutenção de peso dentro da faixa de normalidade, aumento de consumo de frutas e vegetais e diminuição do consumo de sódio na dieta. Então, o paciente vai chegar e a gente tem que saber orientar ele lá na parte nutricional, na parte alimentícia, porque isso tem correspondência importante aí na hipertensão dele. Dentro da equipe multiprofissional, o profissional de educação física deve recomendar a redução de comportamento sedentário e estimular a recomendação mínima de atividade física, visando a aquisição de hábitos saudáveis para a manutenção da qualidade de vida na comunidade. No nosso caso, não tem profissional de educação física, nós mesmos vamos criar charlas, criar, né, reuniões. Tem um clube de hipertenso na PS, na outra PS que a gente fez práticas, a doutora Zoraida também tinha um clube de hipertenso, um clube de diabéticos, onde eles se reúnem, geralmente a gente faz o café da manhã, faz uma palestra, então a gente pode abordar, elaborar um material também para esses pacientes. Depois, o cuidado de enfermagem deve ser centrado na pessoa, aumentando-se o acesso às informações básicas de modo compreensível, que auxilie na decisão do autocuidado através de ações individuais e coletivas, por meio de consulta de enfermagem, visita domiciliar e atividades educacionais em grupo. Igual eu falei, tem um clube de hipertenso, tem as charlas, o enfermeiro pode ir lá na casa, às vezes ajudar. Não é só o médico que vai atuar nesse diagnóstico, nesse tratamento, né? Então, a gente está falando da equipe multiprofissional. A gente já falou de enfermeiro, já falou de profissional de educação física, já falou também, pode ser um nutricionista, mas como no Paraguai não tem, vai competir ao médico da família acabar fazendo o papel de todo mundo, né? E também criar estratégias de atuação de equipe multiprofissional centradas no paciente, com evidência de melhor controle da pressão arterial, devem ser implantadas pela equipe multiprofissional. É o resumo que eu vou te falar. Alguma dúvida até agora, gente? O que foi falado ontem e até metade da aula de hoje foi clínica de hipertensão arterial. Do slide anterior para cá, desse slide para cá, é medicina da família que a gente está falando. A gente não estava falando de hipertensão, estamos falando dos cuidados do médico da família e como é que ele tem que lidar com o paciente, não só o médico, a equipe multiprofissional também, né? Por isso que a gente entra nesse clube nesse grupo de estudos, porque não é só abordar a enfermidade, mas abordar a relação que o médico da família tem com ela, né? Gente, perguntas e me dá um oi aí para falar que eu não estou sozinho aqui. Não estou sozinho.
O que a gente vai falar agora? Sobre fatores que interferem na adesão ao tratamento do antihipertensivo, né? Que é também importante, igual eu falei para vocês. A hipertensão é uma enfermidade que ela não tem sintomas. Só tem sintomas quando o paciente entra em crise. Ou está lá no estágio 3 muito avançado, muito crônico. Lembra que é uma doença que ela é crônica, ela percorre por muito tempo, ela começa a dar os sintomas lá no final, quando já não tem o que fazer, né? Então, o que a gente vai lembrar? Eu vou só ler aqui nas flechinhas vermelhas, eu botei o que eu considero mais importante, tá? Os fatores demográficos, a gente vai checar a escolaridade do paciente. A escolaridade, ela reflete no quê? Do paciente entender o que você está falando. E também os termos que você está falando com o paciente, né? Tem que ser a linguagem mais simples possível. E isso é, às vezes, um problema para a gente no Paraguai, porque muitos dos pacientes têm como primeira língua o Guarani ou tem o assentamento indígena, né, na nossa região. A gente vai precisar bastante do auxílio das enfermeiras, né, das licenciadas. Checar a renda, né, porque, igual eu falei para vocês, às vezes o paciente não tem a medicação. No posto de saúde que acontece, o doutor falou que tem meses que não tem medicação e ele não tem dinheiro para comprar. Então, o que a gente vai falar para ele? A gente vai sugerir as mudanças de estilo de vida, fazer mais caminhada, etc., para ver se ele tenta controlar essa pressão sem a medicação, né? Checar as minorias raciais e étnicas, igual eu falei, dentro da nossa PS tem. E as situações de desastres e pandemia, que é o que a gente está tendo agora. Muita gente não sai de casa, daí não pega medicação, ou o contrário, muita gente finge que a pandemia não está acontecendo. O doutor falou que tem várias pessoas lá na nossa região que não querem tomar vacina, que já tem idade para tomar vacina, mas eles acham que é tudo mentira, dos Illuminati, etc. Depois a gente vai analisar fatores relacionados ao tratamento medicamentoso, né, que é a falta de medicamentos no serviço de saúde, que acontece na nossa unidade de saúde, e o custo de aquisição dos medicamentos, né, às vezes ele não vai ter condição de comprar. Fatores relacionados com a equipe e o sistema de saúde. Então, a ausência de atendimento de equipe multiprofissional, que no nosso caso tem só o médico e a enfermeira, não tem profissional de educação física, não tem nutricionista, né? E a falha de identificação à não adesão. Então, a gente tem que saber lá identificar por que o paciente não está aderindo, né? Também tem fatores relacionados do próprio paciente, né? Negação de diagnóstico, falta de percepção do benefício do tratamento, igual eu falei, hipertensão é uma doença que não tem sintoma. Como o paciente não tem sintoma, ele não toma remédio, porque é difícil, né, fazer o controle daí. E o conhecimento inadequado da doença e seu tratamento. Então, como médico da família, o paciente vai chegar, principalmente aquele paciente que chega na primeira consulta, a gente tem que ter o dom da oratória de saber explicar e criar uma linha de raciocínio e explicar a patologia para o paciente de uma maneira simples e que ele entenda. E fatores relacionados com a doença, né? Igual eu falei, a ausência dos sintomas. O paciente simplesmente não tem sintoma, não toma o remédio, depois lá na frente tem um monte de lesão de órgão-alvo, né? Daí aqui tem um resuminho da aula, que fala da patologia, do conceito, tratamento, diagnóstico, quadro clínico. E tem 3 perguntinhas. Eu ia botar mais perguntas, mas eu vou falar, ser bem sincero, eu não tive tempo de fazer as perguntas, mas eu queria mostrar para vocês. Daí agora eu preciso da participação de todo mundo que está aí. Gente? Tô lendo. Calma aí. Quem está na aula? Eu. O Neto sem microfone. Tá. Então vou ler a pergunta e vou escolher alguém para responder. Considerando as metas pressóricas a serem atingidas em conformidade... Lembrando que essas 3 perguntas são perguntas de prova de residência no Brasil, tá? Então, considerando as metas pressóricas a serem atingidas em conformidade com características individuais, de acordo com a mais recente diretriz brasileira de hipertensão arterial, assinale a alternativa que contém uma categoria de hipertenso cuja meta não deve ser a pressão arterial de 140 por 90. Lembra que eu falei lá
que a meta do tratamento por hipertensa, uma pressão arterial abaixo de 140/90, mas tinha uma classificação que não era o 140/90. Alguém lembra? Carla. Carla. Alguém chuta, gente? Creo que era riesgo cardiovascular moderado. Ahí. Alto. Risco alto. Depois vocês dão uma olhada nesse aqui. 2. O paciente procura ambulatório com queixas de tosse seca há 4 meses. Lembra que tem um medicamento que tem como efeito colateral tosse seca, tá? É uma paciente hipertensa controlada com enalapril, que é justamente o medicamento, a classe de medicamento que dá tosse seca, 20 mg por dia, e refere fumar um maço de cigarro por dia há 20 anos. Ao exame físico, a ausculta pulmonar é normal e a pressão é 140/90. Assinale a melhor conduta para o caso nesse momento. Lembra que eu falei para vocês, né? A paciente, quando ela está naquela classe de hipertenso, que é uma das primeiras, é monoterapia, né? Que são os IECA, e ela está reclamando de tosse seca, a gente geralmente troca por um ARA2, tá? Então a gente vai trocar o enalapril por losartan. Isso aqui é bem comum, tá? Só para fixar o conteúdo para vocês. Ah, outro já botei a resposta direta. Tá. Vou ler para vocês, tá? O manejo do paciente hipertenso é de grande importância na prática clínica diária. Por isso, os conhecimentos sobre os fármacos utilizados para o tratamento da hipertensão arterial sistêmica e seus riscos são pré-requisitos básicos para seu emprego adequado. Viu, gente? Lá na PS a gente tem que saber os fármacos e os riscos. Tendo em vista o exposto acima, relacione as colunas associando os efeitos adversos com respectivos fármacos. Como eu já botei resposta, eu vou ler e já vou dizer o porquê. Hidroclorotiazida. Alguém lembra que classe de fármaco que é? Diurético. Tiazídico? Uhum. Lembra que eu falei para vocês que age lá no túbulo contorneado distal, né? Ele vai inibir lá a absorção de sódio. Lembra que o sódio puxa água, né? Então, como o sódio não é absorvido, a água vai embora junto com o sódio para o túbulo coletor e o paciente urina mais. Só que essa troca de absorção de sódio, ela é compensada por uma perda de potássio, tá? E ela cria aqueles 3 hipers que eu falei para vocês antes, que é hiperuricemia, tá? Glicemia e a hiperdislipidemia, tá? Então, como o paciente vai perder aqui, ó, muito potássio, vai ter uma hipocalemia e uma hiperuricemia. Por isso que a gente não pode usar o diurético tiazídico com um paciente que tem gota, tá? O 2, que é o propanolol. Propanolol também é super usado. Lembra que termina com LOL, quer dizer que ele é um beta-bloqueador. O que o beta-bloqueador vai fazer? Vai diminuir a frequência cardíaca, né? E vai agir também lá no sistema de vasoconstrição, diminuindo a produção de renina, tá? Só que os beta-bloqueadores, além de agirem lá no receptor beta, ele também, do beta 1, ele também age no beta 2, né? Os que não são cardioseletivos. O propanolol não é cardioseletivo, ele age tanto no beta 1 quanto no beta 2. Como ele age no beta 2, lembra, um coração, dois pulmões. O beta 2 nos pulmões, né? Ele vai criar o quê? Um broncoespasmo. Por isso que os não cardioseletivos, eles não são indicados para paciente que tem asma, tá?
Então, respondendo aqui, propanolol causa broncoespasmo, tá? O 3, que é o amlodipino. O amlodipino é da classe dos bloqueadores de canais de cálcio. Lembra? O bloqueador de canal de cálcio vai agir como? Tem lá o músculo, a actina-miosina, e para fazer a contração, o cálcio tem que entrar lá na troponina C para fazer a contração. Como o cálcio não vai entrar, não vai ter contração. Como não tem contração, vai ter vasodilatação, né, e relaxamento, vai aumentar a luz desses vasos, e vai aumentar a complacência dos vasos e vai diminuir a pressão dentro do sistema arterial. Então, como ele vai ter muito vasodilatação, quais são os efeitos colaterais? Né? Lembrar, vasodilatação, dentro da caixa craniana, você está aumentando o volume de sangue dentro do cérebro, vamos supor assim. Só que o cérebro não tem para onde expandir, então você vai criar o quê? Uma cefaleia, tá? Outra coisa, edema periférico, super efeito colateral do amlodipino. Como ele vai ter muito vasodistensão, né? O paciente vai começar a ter edema de membro inferior. E o último aqui é o captopril, que eu falei para vocês lá, que é o IECA, e ele tem como principal efeito colateral a tosse, lembra? E também a hipercalemia, vai aumentar o potássio. Essas 3 perguntas aí são perguntas que foram tiradas de prova de residência, tá, gente? Não é tipo questãozinha da UP, não. Parar de apresentar. Então, a gente pode ligar a câmera, por favor. Lembrando, então, gente, hipertensão é a doença mais comum lá na unidade básica de saúde. A gente tem que aprender e tem que saber dominar. Vocês viram, a classe de fármaco, porque não adianta o paciente chegar, a gente fazer o diagnóstico e não saber tratar. Então é bom estudar farmacologia. Eu sei que tem muita gente que está no segundo, no terceiro ano ainda falou também. ou não fez farmacologia, está fazendo farmacologia. É bom dar uma relida, mas eu fiz um resumo assim, meio por cima das medicações mais utilizadas. E o mais importante do que conhecer o nome da medicação, né, é primeiro você conhecer o mecanismo de ação de cada fármaco, depois você vai entrar no nome da medicação e no final você vai entrar no nome comercial da medicação. Então é bom criar essa linha de aprendizado. E também não só falar da doença arterial, né? Falar também de como é que o médico da família tem que se posicionar diante do paciente, né? No tratamento, no diagnóstico, na continuidade, né? Com esse paciente e tal, da equipe multidisciplinar. Saber as diferenças da crise, como é que trata na gestante, como trata no paciente, entre aspas, assim, normal, como é que trata numa paciente gestante, um idoso, diferente. E não cometer os erros básicos, né, que é o erro básico lá da toma de pressão, da aferição de pressão, checar os passos certinhos, checar o manguito, conhecer a história do paciente, fazer uma boa anamnese. E é isso, gente. Primeira aula de hipertensão foi melzinho com açúcar. Tá bom. Por favor, alguém que responde as coisas, fala comigo, que eu não tô sozinho aqui. O slide estava muito bom. Adorei. Tipo, muitas informações importantes. Eu achei bem legal. Que ano que você tá na faculdade? Tô fazendo o segundo. E agora que tá tendo fisiologia cardiovascular, então vou prestar bem atenção nessa matéria para entender melhor. Aquele quadrinho lá que eu mostrei no começo, sabe? Eu já vi aquele quadro e eu tenho dificuldade nele. Dá uma focada ali, porque você vai usar aquilo ali lá no eletrocardiograma, você vai usar para hipertensão, você vai usar para várias coisas. Sopro, enfim. Lê o Guyton, lê tudo. Lê o Guyton. Com uma pergunta, vocês têm perguntas sobre também o projeto que a gente vai desenvolver também, quem tiver uma dúvida pode perguntar.
Só avisando vocês que o projeto vai começar a ser implantado na quinta-feira, tá? Quem quiser acompanhar, a gente vai criar lá uma escala para os alunos irem, para poder ir, para acompanhar paciente, aferir, para saber classificar, para olhar os medicamentos que tem lá dentro da PS, quais que dá para usar, qual que não dá para usar, as combinações que dá para usar, ver a aderência do paciente, entrar também na parte de medicina familiar, né? Importante. Boa noite, Estão pessoal. muito animados hoje. Pedro, Oi. deixa eu te perguntar. Nesse projeto de vocês lá, vocês já estão indo no posto? Então, a gente foi várias vezes para ter as reuniões e para, tipo, refinar o projeto, né? Que a gente sabe que o projeto não nasce pronto. Daí a gente foi, falou com o doutor, voltou, fez a alteração, foi... Então, a gente foi, avisou para ele o que a gente queria fazer, a gente apresentou o projeto escrito, a gente convidou para ele ser o orientador, ele aceitou. A gente conheceu primeiro, que a gente teve que saber conhecer a equipe que estava trabalhando lá, qual que é o papel de cada um, conhecer o tamanho da população, a gente já sabe qual é a população, dentro da população, qual é a população que tem a hipertensão. Então, a gente precisava desses dados, né, para poder criar o projeto. Entender a infraestrutura do local, entender também como é que os pacientes daquela região são, né, tipo, socioeconomicamente, porque também influencia também no nosso projeto. E a partir daí a gente foi refinando o projeto até que a gente chegou no projeto final, que vai ser implantado, vai começar a ser implantado a partir de quinta-feira. Então a gente não está indo na APS ainda para implantar o projeto. A gente foi só até agora ter reuniões e para melhorar o projeto mesmo, né? As coisas que não estavam batendo ali direito com a realidade do pessoal. Sim, bacana. Deixa eu só te perguntar. E você sabe se lá no posto eles têm algum tipo de controle sobre os pacientes hipertensos? Tem, eles... Tipo uma listagem, um acompanhamento cada 6 meses, a cada ano, por buscativa ou não? Então, isso é super legal. O doutor, ele tem tudo numa planilha de Excel, né? Todos os pacientes. Então, na nossa área lá tem 5.400 pacientes, se não me engano. E ele tem lá uma legenda, tipo, 1, 2, 3, 4. O 1 é hipertensão, por sinal. Daí ele coloca lá na lista, sei lá, edita lá no Excel e mostra quantos pacientes têm hipertensão. No nosso caso, é 100 e poucos pacientes. Se não me engano, 109 diagnosticados e que fazem tratamento. São 150 que são diagnosticados, mas só 109 que fazem tratamento ali na PS. Fora isso, ele tem também de outras doenças. Ele sabe quantos diabéticos tem, ele sabe quantas grávidas tem, ele sabe quantas crianças tem, ele sabe quantas pessoas com câncer. Tem algumas doenças nessas legendas aí, ele sabe quantos pacientes tem ali na PS. Daí, dentro da LANFAC, a gente também tem o projeto de territorialização, que é também como se fosse fazer um censo de novo nessa população. A gente vai atrás de novo para fazer o diagnóstico não, para saber se teve aumento de população, se teve evasão, se teve mais gente que foi morar ali, de repente essas pessoas que foram morar não consultaram a PS, nem sabem que a PS existe. Então são projetos separados, né? Esse projeto de territorialização ele tem como principal meta aí identificar mais pessoas, né? Reidentificar, fazer uma atualização desse censo. E o projeto de hipertensão é para seguir com os pacientes que já estão diagnosticados, mas também mais para frente, também com os novos diagnosticados, né? Mas atualmente, na APS, são 109 que têm diagnóstico e que vão lá buscar a medicação para o tratamento. Vou enviar a ficha. Bem legal, bem bacana saber que tem esse controle. Na verdade, o que a gente está propondo... Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. É só um esboço, eu tenho que terminar isso hoje à noite, inclusive. Só um minuto, tá? Vou pegar o arquivo aqui. E acho que se precisa incluir mais alguma coisa. Vou mostrar para vocês. Só um minuto. Não, ele quer que tire aquela parte de controle. Que é o que a gente quer implantar no Paraguai, né? Eles têm uma ficha para cada paciente, mas essa ficha ainda ela é muito básica, ela
não é muito gráfica, ela não é fácil de ler. Então, o que a gente está propondo é isso aqui, ó. Primeiro, identificar o paciente, e dentro dessa primeira folha, a gente quer identificar os fatores de risco que o paciente apresenta, né? Então, ó, vamos ver se o paciente tem consumo de álcool, de tabaco, o grau de estresse laboral, porque a gente sabe que a hipertensão, ela também pode ser por estresse, né? Ver quais são os hábitos de dieta, a atividade física do paciente, depois vai checar histórico familiar, alguns fatores de risco, né, que é a hipertensão arterial em algum outro membro da família, se teve diabetes, se teve acidente cardiovascular, se teve infarto agudo do miocárdio, se teve algum outro. Vai identificar alguns fatores de risco que esse paciente tem. Depois, dados de laboratório, junto com o laboratório de bioquímica da faculdade, a gente vai pedir para os alunos de bioquímica entrarem nessa parte aqui, né, que é medir a glicemia, colesterol, hemoglobina glicada, LDL, os triglicéridos, etc. E também fazer a parte antropométrica, que é tirar a medida da pessoa, né? Então, peso, altura, circunferência abdominal, o IMC, e a partir disso a gente vai identificando, tipo, já na primeira consulta com o paciente, quais são os fatores de risco e o que ele tem de predisposição para desenvolver a hipertensão arterial, né? Em seguida, a gente tem essa outra folha aqui, que é o coração do projeto, que é fazer de uma forma mais gráfica, um acompanhamento assim, gráfico de 12 meses, né, para a gente ver a evolução do paciente. Então, um dos critérios aqui é aferir a pressão arterial. Então, tipo, no mês 1 aqui, vamos supor, foi 5 de junho, tá? Ele teve 160, a gente marca 160. No próximo mês, quando ele voltar para pegar a medicação, a gente afere de novo e vai botando os valores aqui. Então, vai criando, tipo, uma linha, né, um gráfico. Depois a gente vai classificar o paciente lá, tem que saber classificar ele grau 1, grau 2, grau 3, lembrando que para se classificar ele a gente também tem que, além da hipertensão, o grau de hipertensão, o valor da pressão a gente tem que levar em consideração lesão de órgão-alvo e fator de risco, então a gente vai classificar ele aqui. Então ao longo do tempo a gente vai ver se ele desceu, né, de classificação, então seria interessante. Aqui o próximo é identificar se o paciente teve algum acesso à medicação no mês. A gente sabe que tem meses que na PS falta medicação. E daí a gente vai fazer a correlação do mês que não teve a medicação com a pressão do paciente. Então, por exemplo, o paciente aqui não teve a medicação em agosto. A pressão dele subiu em relação ao outro mês, entendeu? E a gente vai começar a identificar isso lá no final do projeto com o cruzamento de dados. Ver qual que é o nível de atividade física, né, de cada mês, para ver também como que se comportou a pressão lá em cima. Glicemia, ela não vai ser medida, talvez não seja medida sempre, né, mas depende também do material que a UP vai doar para a gente. E os dados laboratoriais que a gente pretende medir uma vez a cada 3 meses. Então, por exemplo, no mês de junho estava 190, daí no outro mês ele não teve medicação, foi para 195, e o outro mês ele fez 0 atividade física, foi para 220, entendeu? Então, ao longo do tempo, a gente consegue fazer uma comparação. Daí também tirar o IMC dele, como é que se comportou em relação a isso, circunferência abdominal, às vezes o paciente aumenta aqui a 10 centímetros de abdômen, quanto que isso também se refletiu na pressão do paciente, né? E esses dados, sim, que vão ser usados para o final do projeto. Também o peso, depois também identificar aqui se, por exemplo, no mês 7 ele falou que ele largou o álcool, e no mês 10 ele falou que largou o tabaco, né? A gente vai marcar aí e ver a partir daí qual foi também a redução. E também, cada consulta, a gente vai ter um espaço aqui para falar alguma coisa que o paciente se referiu, né? Por exemplo, o paciente diz que consome muito sal e gordura e começou a atividade física 30 minutos por dia, 4 vezes na semana. Pode ser, por exemplo, que naquele mês ele teve uma crise hipertensiva. E daí aqui, nesse quadrinho, a gente vai identificar que o paciente teve uma crise hipertensiva, né? Então, isso aí é mais ou menos o que o paciente vai relatar para a gente naquele mês, o que ele pretende fazer naquele mês. E é isso o nosso projeto. É assim, basicamente, né?
sei se vocês conseguiram ter uma visão de como é que vai ser. Não sei se eu respondi sua pergunta. Nossa, muito legal essas fichas aí, esses gráficos. Então, o que a gente quer fazer é que, assim, no Paraguai tem uma folha, só que essa folha ela não é muito didática, assim, ela não é fácil de preencher também, e você não consegue ver o acompanhamento ao longo do tempo. O que a gente quer fazer é criar essa ficha, ver como vai funcionar graficamente, né, e talvez no futuro criar um projeto de protocolo para ser implantado dentro do Paraguai, porque não tem. E daí a doutora Elizabeth ficou super feliz com isso. Foi aí que a nossa liga foi queridinha pela faculdade, eu acho. É isso, gente. Alguém tem mais alguma pergunta sobre o tema, o projeto, ou coisas da clínica que não conhece ainda também?